bem-vindo ao nosso tempo com Deus. Esse momento que nós temos no meio da semana para refletirmos um pouco na Palavra de Deus, para intercedermos, orarmos pelos nossos pedidos, também colocarmos diante do Senhor os nossos agradecimentos. Então, antes de começarmos, aproveite o chat desse vídeo, deixe ali o seu pedido, o seu agradecimento, para que possamos orar todos juntos por aquilo que você tem a colocar diante do Senhor. Hoje eu gostaria que nós refletíssemos um pouco a respeito de fé, né? Segundo o texto que está lá no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 17, os versículos 5 e 6. O texto vai ser projetado aí, estou lendo na Nova Almeida Atualizada, acompanhe aí na sua Bíblia, diz assim: Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumente-nos a fé. Ao que o Senhor respondeu: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a esta moreira: arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Amém? Irmãos, esse é um momento onde Jesus ele estava ensinando aos seus discípulos sobre perdão. Esse é um ensinamento básico que Jesus estava transmitindo ali aos seus discípulos, aos seus seguidores, nesse contexto menor aqui de Lucas capítulo 17, desde o início aqui do versículo, a partir do versículo 3, ele já vai ensinando eles diretamente a respeito de perdão. Né? Jesus havia dito aos discípulos que se algum irmão tivesse pecado muitas vezes contra qualquer um dos discípulos, porém esse irmão, mesmo tendo pecado muitas vezes, Jesus dá um número de 7 vezes, mesmo assim ele tendo voltado a você arrependido e pedindo perdão, o dever do seguidor de Cristo, o dever do cristão é perdoar esse irmão. Né? Esse era o ensinamento que Jesus estava passando aqui para os discípulos. E aí então os discípulos, diante disso, têm a reação de pedir mais fé a Jesus. Né? Os discípulos, eles pedem, é o que diz lá no versículo 5, aumenta-nos a fé. É isso que os discípulos solicitam a Jesus. Eles veem que para conseguirem perdoar, conforme Cristo estava lhes ensinando, era imprescindível uma fé maior. Né? E é muito interessante isso porque, de fato, outros textos nos evangelhos, na realidade, mostram que Jesus utiliza essa mesma figura de linguagem do grão de mostarda, mas dando a entender que os discípulos precisavam de mais fé. Né? Mateus 17, o verso 20, apresenta uma outra passagem que não é a mesma a passagem de Lucas 17, mas apresenta uma outra passagem onde Jesus utiliza esse mesmo exemplo do grão de mostarda sendo comparado à fé. Né? E Jesus diz que os discípulos não conseguiam exercer a expulsão de um demônio por causa que a fé deles era pequena, né? Então dá a entender que os discípulos tinham razão em pedir mais fé, porque Jesus já tinha falado a eles em outras ocasiões, como menciona o Evangelho segundo Mateus, lá no capítulo 17, verso 20, Jesus já havia os informado que eles precisavam de mais fé porque a fé deles era pequena, né? Só que aí que existe a necessidade de nós olharmos um pouco para Mateus e tirarmos da nossa frente que Jesus estava dizendo ali aos discípulos que a fé deles era pequena. Não é isso que Jesus estava dizendo aos discípulos ali em Mateus. A ideia, a palavra utilizada ali em Mateus 17, 20, onde Jesus diz que a fé dos discípulos era pequena, é a ideia de escassez. Não é que a fé deles era minúscula, mas sim, e precisava então ser aumentada, mas sim de que a fé deles era escassa, ela era pouca, faltava firmar a fé no fundamento correto. Essa é a ideia lá de Mateus, né? E Jesus então aqui em Lucas 17, ele utiliza essa mesma imagem que é usada lá em Mateus 17, a figura do grão de mostarda, e ele não quer ensinar os discípulos, ao dizer a eles que se a fé deles fosse do tamanho de um grão de mostarda, ele não quer ensinar os discípulos de que a fé deles era menor do que isso, e que portanto precisava ser aumentada. Não é isso que Jesus quer ensinar. Né? Ao dizer que se eles tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, coisas grandiosas iriam acontecer, Jesus não está dizendo aos discípulos que a fé deles era menor que isso. Porque um grão de mostarda é uma coisa minúscula, é uma coisa muito pequena. E Jesus não quer indicar então que a fé dos discípulos era menor do que esse grão de mostarda e ela precisava ser então aumentada. Até porque Jesus está rebatendo o pedido dos discípulos de aumenta-nos a nossa fé. Né?
O que Jesus quer ensinar de fato aqui é de que não importa o tamanho da fé. O que importa é em que a fé está afirmada. Não importa se a fé é grande, se a fé é pequena, até porque não se mede fé. Não se mede os tamanhos da fé, se mede o excesso e a escassez, mas não a ser grande ou ser pequena. Porque o importante mesmo é em quem essa fé está firmada, é em que essa fé está firmada, é isso que importa. E mesmo que essa fé fosse como o menor dos grãos, mesmo que essa fé fosse uma fé pequenina, do tamanho de um grão de mostarda, o menor de todos os grãos, mesmo que essa fé fosse desse tamanho, se ela estiver firmada em Deus, coisas grandiosas ainda assim podem ser realizadas, não por quem tem fé, mas por quem a fé está firmada, né? Não é pela pessoa que tem fé que essas coisas são realizadas, mas sim pelo Deus em que essa pessoa crê. É Ele quem realiza coisas grandiosas, né? Jesus quer nos ensinar, Ele quer ensinar aos discípulos que o importante não é o tamanho da fé, o importante é o Deus em quem essa fé está firmada. A gente não deve ficar se preocupando, achando que determinadas coisas não acontecem porque nossa fé é pequena. Nós devemos pensar que se determinadas coisas não acontecem, talvez nós precisamos firmar nossa fé no Deus vivo e menos nas nossas ações e menos na nossa capacidade. Firmar nossa fé em Deus. Ele sim, mesmo que nós tenhamos uma fé pequenina, Ele sim pode realizar coisas grandiosíssimas, coisas que a nós são impossíveis, né? Por isso que Jesus ele utiliza esse exemplo, dizendo que se nós tivermos uma fé, se os discípulos tivessem uma fé pequena como um grão de mostarda, eles poderiam dizer a essa amoreira, né, que é uma árvore, arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Jesus não quer indicar que os discípulos deviam começar a investir nisso, em plantar árvores no mar, não é isso. Mas Jesus ele quer mostrar que até mesmo aquilo que é impossível pode ser realizado por meio da fé. E na realidade isso tudo é feito pelo Deus em quem nós cremos. Não por nós mesmos, mas sim pelo Deus em quem nós firmamos a nossa fé. A grande pergunta agora é a seguinte: onde está firmada a sua fé? Se o que importa é o fundamento da nossa fé e não o tamanho dela, a pergunta é: onde você firma a sua fé? Porque fé todos nós temos. Todos nós acreditamos em algumas coisas, todos nós temos um conjunto de crenças pessoais nossas. Todos nós temos então fé, independente daquilo que nós passamos, independente da religião, todos nós temos algum tipo de fé. E a pergunta é: onde está firmada a nossa fé? Nós firmamos nossa fé na nossa própria capacidade? Nós estamos firmando nossa fé no nosso próprio dinheiro? Naquilo que nós conseguimos nos garantir ou naquilo que nós temos a ilusão de que conseguimos nos garantir? Ou então nossa fé está firmada em pessoas? Nós estamos acreditando nas pessoas que estão ao nosso redor e confiando tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós acreditamos nessas pessoas? Ou então nossa fé está firmada em Deus? O importante é a nossa fé estar firmada no Deus Todo-Poderoso, naquele que deve ser o objeto que nós queremos, aquele que deve ser o centro de toda a nossa fé, isso que eu quero dizer. Que possamos firmar nossa fé em Deus. Dessa forma, nós poderemos crer com toda certeza de que até mesmo o impossível pode ser realizado, até mesmo o impossível pode ser operado nas nossas vidas. Que Deus te abençoe. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado a Deus por mais um tempo que o Senhor nos providencie. Muito obrigado, Deus, pela Tua Palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor fala aos nossos corações mediante a Escritura. Agradecemos porque o Senhor nos enviou Jesus Cristo. O Senhor providenciou um plano para a nossa redenção através e mediante a Cristo. E nós somos tremendamente gratos ao Senhor. E também te agradecemos, ó Deus, porque no ministério terreno de Cristo, Ele falou aos seus discípulos, aos seus seguidores de maneira tão clara e tão prática a vida dos seus seguidores e a vida também daqueles que viriam a segui-lo posteriormente, nós, a Igreja do Senhor Jesus Cristo.
Nós te agradecemos porque essa palavra de Cristo, tão prática, tão aplicável, ela é muito simples para entendermos. Ela é muito a prática a nossa vida cristã. E nós te louvamos por isso, ó Deus. Eu peço que o Senhor nos ajude a praticarmos isso. Que o Senhor nos ajude a afirmarmos nossa fé no Senhor e a entendermos que não é simplesmente o tamanho da nossa fé que importa, mas o que importa é em quem essa fé está firmada. E se a nossa fé estiver firmada no Senhor, o firme fundamento, então sim, coisas grandiosas serão realizadas pelo Senhor e não por nós, ó Deus. E nós apenas firmamos nossa fé no Senhor. Essa é a minha oração, que o Senhor nos abençoe, no nome santo e precioso de Jesus Cristo que eu te peço. Amém. Bom, esse foi o nosso tempo com Deus. Aproveite esses últimos momentos do vídeo aqui para deixar sua mensagem aqui no chat. Deseje uma boa noite àqueles que estão participando aqui conosco. Também, se for assim do seu desejo, deixe o seu pedido, o seu agradecimento também no chat ao lado aí. Com certeza será muito abençoador podermos orar pela sua vida durante o restante da nossa semana. Não se esqueça também de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Deixe aqui o seu joinha para ajudar na divulgação desse vídeo, tá bom? Que Deus abençoe você, sua família. Tenha um bom restante de semana.